E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém? Eu convido a igreja para encurvar a sua cabeça rapidamente, não menosprezando a oração que o nosso irmão fez, mas nessa noite eu gostaria de dirigir ao Senhor uma oração. Amém, igreja? Pai de amor, Pai de misericórdia, nós nesta noite nos colocamos em Tuas mãos. Pai, nesta noite nós nos colocamos na Tua presença e clamamos pela Tua graça, pela Tua unção, pelo Teu poder e pela Tua vitória neste lugar. Meu Pai, sabemos que Tu és o digno, ó Pai, de toda honra, glória e louvor, e que operando o Senhor ninguém pode impedir. Pai, nesta noite, Deus, me coloca uma vez mais neste lugar como um vaso em Tuas mãos, Senhor Jesus Cristo. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha me usar como um canal de bênção, como uma bênção nas Tuas mãos, que eu diminua, Pai, e que o Senhor cresça. Nesta noite eu peço ao Senhor que toda muralha agora, Deus, que venha cair por terra em nome de Jesus. Todo impedimento, Senhor, toda obra do adversário, Pai, que nesta noite possa, Deus, ter se levantado contra essa igreja. Meu Pai, nesta noite que venha cair por terra, em nome de Jesus. Ó Pai, abre os nossos corações, abre os nossos ouvidos nesta noite, para que nós possamos ouvir a Tua santa palavra. Meu Deus, fala conosco não da maneira que nós queremos ouvir o Senhor falar. Fala conosco, ó Pai, aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que Tu queres falar conosco aqui neste lugar, porque a honra é Tua, a glória é Tua, o louvor é Teu. Então nesta noite que Tu brilhe, então nesta noite que o Senhor resplandeça, que o Senhor apareça neste lugar, porque, ó Pai, Tu és o dono desta obra, Tu és o dono desta igreja. Jesus, se for a Tua vontade nesta noite, salva, se for a Tua vontade nesta noite, cura, transforma, batizar com o Espírito Santo, batiza, porque a obra é Tua e a Tua palavra nos diz que aonde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Ó Pai, Tu tens liberdade, Espírito Santo, para agir em nosso meio nesta noite. Então começa a fazer a Tua obra neste lugar, é que eu peço, clamo e suplico da Tua parte nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, pode se sentar glorificando o nome do Senhor. Hoje eu estava orando e pedindo a Deus para que Ele viesse a confirmar a palavra que Ele colocou no meu coração, porque o irmão me convidou essa semana para estar vindo pregar aqui, e eu não sabia que eu ia estar pregando os 2 dias, e o Senhor, hoje eu estava orando e pedindo ao Senhor que confirmasse a palavra que Ele colocou no meu coração nesta noite. E quando a irmã veio ler a palavra inicial, quando ela foi ali em Romanos, no capítulo de número 10, o Senhor pôde confirmar a palavra nesta noite. Nós vemos que no dia de ontem, o Senhor me usou aqui para falar um pouco com os irmãos sobre adoração, e veio mostrar para nós também como a Igreja Unida, porque a Igreja Unida é aquela igreja que ama, aquela igreja que ama o próximo, que tem o amor real, o amor do Senhor Jesus Cristo. A Igreja Unida é aquela que chora com os que choram, se alegra com os que se alegram. E nós vemos que o tema desta noite, o tema deste avivamento da mocidade é o seguinte: avivamento, união, missões e adoração. Qual é a sua identidade? Então o Senhor, no dia de ontem, falou conosco sobre união, nos mostrou como é
do missionário. E é sobre